E nós sabemos que há muitos erros médicos. Muitos. Toda pessoa de uma certa idade tem alguma história para contar nesse sentido. Todas as pessoas sabem de algum erro médico acontecido na sua família, com algum amigo, ou parente, ou vizinho, né? Todos. Eu tenho uma também que eu vou contar aqui rapidamente. E é uma história desagradável. Eu mudei de uma cidade lá no Paraná e, de repente, minha esposa sentiu dores no abdômen, na posição do útero, sentiu dores, desconforto grande. Então, rapidamente fomos procurar um ginecologista. O primeiro que nos indicaram, nós não o conhecíamos também, fomos lá. Ele mandou ela deitar numa maca, apalpou um pouquinho, sentou, se recostou numa cadeira e disse: 2 cistos. Eu não acreditei. 2 cistos? E daí eu me fiz de bobo. Eu disse: doutor, e daí? Tem que operar? Estão grandes, a gente sente. Tem que operar logo. Daí algo dentro de mim falou: é mentira. Não acredite. E eu disse para ele: doutor, não estou acreditando no que o senhor está dizendo. E fiz sinal para minha esposa: vou embora. E deixei ele sobrando. Aí fui falar com um sacerdote da cidade e perguntei: você conhece algum ginecologista confiável, competente? Sim, doutor tal, fulano. Pode ir lá que é pessoa responsável e competente. E não dissemos nada que aconteceu com o primeiro médico. Ele só examinou um pouquinho, disse: parabéns, a senhora está grávida. Os 2 cistos que o outro ia operar é o meu filho de 40 anos, um profissional competente hoje, que não existiria se eu tivesse acreditado nessa história furada de 2 cistos. É cisto ambulante, 2 cistos ambulantes. Eu brinco às vezes com meu filho, que ele é um cisto ambulante. Olha como é triste, hein? Medicina que não cura não é medicina, dizia um médico coreano que veio trabalhar no Brasil. Por que ele dizia isso? Se não cura, não consegue restituir a saúde ao doente, então não é medicina, ele dizia. E remédios são remendos, não são a solução. Podem, quando muito, desobstruir o caminho, mas não podem curar o mal, dizia Humberto Roden, um escritor famoso que escreveu 102 livros. Trabalhou nos Estados Unidos, um escritor e cientista catarinense. Ele chega a dizer: os remédios nada curam. Será que ele estava mentindo? Não. Ele estava dizendo uma coisa que choca, que parece à primeira vista errado, mas está correto. Curar é normalizar as funções orgânicas, limpar o sangue, dar energia ao corpo, dar disposição. Isso o remédio químico não consegue. Olha o que esse escritor diz: remédios são apenas remendos, não são solução. Podem, quando muito, desobstruir o caminho, tirar sintomas, etc. Mas não podem curar o mal. Essa é uma realidade. Eles não vão à raiz do problema. Eles acabam intoxicando. Eles acabam trazendo mais veneno para o corpo, intoxicando o baço, o fígado, os rins, sujando o sangue. Recorre-se às drogas como algo mágico. Tomou, valeu. Não percebem o quanto trazem efeitos colaterais. Se droga fosse boa, não teria esse nome. Foi um cartaz que eu vi há uns 25 anos atrás, numa palestra que eu fiz em São José dos Campos. O cartaz estava no alto do morro. Se droga fosse boa, não teria esse nome. Hoje, a medicina natural, tão eficaz durante milhares de anos, é desprezada, é até debochada como algo ineficaz, sem valor nenhum. Os chazinhos da vovó
são ridicularizados. Porém, esses chazinhos curaram milhares e milhares de pessoas. Era o que tinha antigamente. Tomaram chás, tomar algum banho, aplicar argila, cuidar na alimentação, fazer umas compressas, umas massagens. É aquela medicina original que Deus deixou. E a Bíblia confirma: o Senhor fez a terra produzir os medicamentos. O homem sensato não os despreza. Quem despreza essas coisas da natureza, esses tratamentos naturais, despreza e ridiculariza o próprio Criador delas. Por isso não merece confiança nenhuma, nenhum crédito. Até Jesus usou esses elementos da natureza para curar. Certa vez ele cuspiu no chão, fez um pouquinho de lama, colocou nos olhos de um cego de nascença e mandou que se lavasse na piscina de Siloé. Usou terra e usou água para mostrar que isso é remédio. Temos o que aconteceu com Naamã, chefe do exército sírio, que estava com lepra. Ele recorreu ao profeta Eliseu para receber a cura. Ele já tinha tentado de tudo, não conseguia. Aí Eliseu nem foi falar com ele, apenas mandou o recado, que ele fosse tomar banho 7 vezes, mergulhasse no rio Jordão. Naamã não gostou. Venho de tão longe, eu, chefe do exército do meu país, e agora ele me manda tomar banho? Ele deve ter pensado mais ou menos assim: simplesmente me manda tomar banho? Mas tinha gente com fé do lado dele e disse: Senhor, mas se é tão simples, não custa tentar. Tente. Se é tão simples, o senhor poderá, de repente, recuperar a saúde. E ele foi, mergulhou 7 vezes no rio Jordão, como diz a Bíblia, e a lepra desapareceu. Água faz milagres em cima dessa doença. Então, nós nunca podemos debochar, ridicularizar uma coisa que Deus fez. Ninguém faz nada melhor do que a natureza e ninguém supera ou superou o Criador naquilo que ele faz também. O homem criou um tipo de medicamento químico. Deus criou o medicamento natural. Quem é que fez o melhor? Julgue você mesmo que está me ouvindo e vendo nesse momento. Será que Deus vai perder para o homem algum dia? Jamais. Jamais. Os médicos antigos faziam consultas sem auxílio de máquinas, de aparelho sofisticado nenhum. Eles olhavam o doente, olhavam tudo, examinavam, tocavam, olhavam os olhos, a boca, olhavam os dedos, as unhas, apalpavam um pouco e faziam diagnósticos incríveis. Os médicos antigos. Eu sei porque eu passei por isso. Muitas vezes fui consultado assim, sem aparelho, sem nada. Mas, certa vez em Curitiba, eu vou contar o que aconteceu comigo. Eu era muito doente antigamente, muito doente. Eu tomava 10 remédios diferentes por dia, não curava nada. Já sofria há 12 anos de gastrite, não curava. Tive úlcera duodenal, 3 anos, não curava. Até que descobri os tratamentos naturais, daí foi fácil. No instante, desapareceu todo o problema. E também nunca mais tomei remédio químico, nunca. Mas uma vez, lá em Curitiba, eu fui me consultar com um médico da área de saúde comandada pelo governo, assim como num posto de saúde hoje ou numa clínica pública. Eu entrei, ele mandou sentar, nem olhou para mim e só disse assim: o que você sente? Já estava com a caneta e um papel na mão. Eu disse: olha, eu sinto pressão baixa, eu sinto insônia, eu tenho uma gastrite que eu não consigo curar. E ele escrevendo. Uma gastrite antiga e mais isso, mais o quê? Daí falei mais uma ou duas coisinhas, ele escreveu, disse: ó, toma isso, compra na farmácia e pronto.
Aí abriu a porta e disse, outro! O que eu fiz? Aquilo me irritou tanto que eu dei um grito forte na frente dele. Ele se assustou e olhou para mim e disse, o que foi? Eu disse, eu não sou bicho nem máquina, me trate como gente. A consulta não chegou bem a 2 minutos. Isso não é consulta, isso é um deboche do doente. Ele levou um susto e talvez serviu de lição para o resto da vida dele. Quanto mais atende, mais dinheiro ganha. O governo paga pouco, então tem que atender 80 ou 100 ou mais por dia para compensar. Virou um comércio, né? Mas eu lembro bem desse fato. Dei um grito violento para ele levar um susto, para chamar a atenção, que não é assim que se atende um ser humano doente. E muito sério. Quanto mais você toma medicamentos químicos, mais você se intoxica. E nós estamos perdendo o equilíbrio orgânico, a harmonia orgânica. Nós estamos promovendo essa desordem no nosso corpo. Com o estilo de vida que nós temos, tudo artificial, antinatural. Nas cidades, então, é incrível como a gente está em desarmonia com a natureza e acaba adoecendo. Até o ar que nós respiramos é ruim, é poluído demais, é barulho para tudo quanto é lado, é violência, né? É esgoto correndo a céu aberto nas favelas, etc. E tem também uma coisa muito errada, que as pessoas não entendem bem, é os tais de micróbios, os parasitas, os micro-organismos. É a culpa deles porque nós adoecemos? Vamos distinguir. Parasita significa que come da mesma mesa. São os vermes, por exemplo. Os vermes comem a nossa comida ou o nosso sangue. Tem que ser eliminados. Fazem um mal muito grande à nossa saúde. Roubam nossas energias, a nossa disposição. Nos deixam anêmicos. Então, vermes são inimigos. Porém, os micróbios, usando esse termo antigo, micro-organismos, né? Micróbios, são nossos amigos. Ao culpar o micróbio como causador dos seus males, o homem não quer reconhecer o erro próprio, porque, contrariando as leis naturais, cada qual se converte no pior inimigo de si próprio, dizia um autor. Então, a culpa não é simplesmente do micróbio, a culpa é nossa. Sem micróbios, sem bactérias, ninguém vive. Nem existe vida vegetal, nem animal sobre a Terra, se não houver esses micro-organismos para ajudar a digestão, para fazer a limpeza no ambiente, são os comedores de lixo, né? No nosso intestino, para nós podermos assimilar, nós temos uma flora intestinal maravilhosa, que os antibióticos destroem completamente, e aí nós adoecemos, porque não assimilamos mais corretamente os alimentos, né? E nós damos a culpa nos micróbios. Micróbios nunca podem causar uma infecção se nós não deixarmos 2 coisas para eles. Quais são essas 2 coisas? Matéria estragada e temperatura elevada, febre. Então tem que ter alguma matéria estragada no corpo. O intestino muito preso, matéria estragada. Resto de alimentos que não digeriu, alimentos estragados, medicamentos que também não foram absorvidos, que estão aí deixando o corpo todo intoxicado. E aquilo fermenta. Um dia vai fermentar e aí vem a febre. Se ela sair, se a febre sair, ela é curativa. Se ela ficar dentro, ela é destrutiva. Um autor alemão dizia assim: dá-me uma febre e curarei qualquer doença. A saúde está ao alcance de todos. A saúde brota da natureza. Eu tenho um livro chamado A Saúde Brota da Natureza, que fez sucesso durante 30 anos. E de repente eu decidi não mais editá-lo em gráficas, mas só pela internet, só digital. E primeiro eu atualizei o livro. Escrevi capítulos novos, atualizei alguns dados
porque tudo evolui, né? Doenças novas como a microcefalia, novos vírus, o Zika aí. Então, isso está no livro também. Esse livro ele dá uma visão geral na primeira parte, uma preparação, descrevendo o que é saúde, o que é doença, as origens de tudo, descreve as plantas, mostra as plantas, descreve os banhos, a aplicação de argila, as receitas alimentares e vai descrevendo a parte teórica. De repente passa para a parte prática. Causa, sintoma e tratamento das doenças. Uma infinidade de doenças, sempre mostrando as causas. Por que você tem reumatismo? Por que você tem lúpus? Por que você tem o herpes? Por que você tem câncer? Por que você tem diabetes? Por que você tem labirintite? Sempre as causas. E depois os sintomas, se tiver característica, e depois o tratamento. E o tratamento é sempre com água, com plantas, argila, banhos, exercícios, comida certa. É só ficando no natural. E o resultado é espetacular. O Ministério da Doença diz que não há verba suficiente para tratar tantos doentes. Tem verba sobrando. São bilhões, é verba demais. É máquina sofisticada demais, que não resolve, que não acusa tudo. Se adotasse as terapias naturais, sobraria muita verba. E aqui não se aplica nada. Para terapias naturais não tem verba, né? Por que essa injustiça para com a sociedade? Se aqueles que querem se tratar naturalmente não têm esse direito, não têm apoio nenhum. Tem deboche até. Então, esse livro está na internet, você pode adquiri-lo e você terá um presente em casa. Um verdadeiro presente, é um tesouro. Um sacerdote chegou a chamá-lo de a Bíblia da Saúde, porque aí eu trabalho realmente com seriedade. É um conjunto todo de informação, de orientação, para que você possa ter certeza. Aqui está a minha saída, a minha solução. Vale a pena você saber se tratar dessa maneira, com terapias naturais, que elas vão lhe beneficiar demais a você e a sua família. Muito obrigado.